Bom dia, estamos no dia 185 de leitura da Bíblia. Começaremos com Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 44. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus censura os escribas. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares das saudações das praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Livro 1 de Reis, capítulo 4. Os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, e estes eram seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Elioref e Aías, filhos de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizar era o responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Abda, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante 1 mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque; Megido e toda a Bet-Seã, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Jocmeão; Ben-Geber, em Ramote Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade e também na região de Argobe, em Baçã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze.
Ainadab, filho de Ido, em Maanaim, Aimaas, que era casado com Basemate, outra filha de Salomão, em Naphtali. Baaná, filho de Husai, em Aser e Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Semei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um governador nesta região. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributos e serviam Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratadas, porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os que chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma deixava faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Livro 1 de Reis, capítulo 5. Salomão faz aliança com Hirão. Também Hirão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Acontece que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Entre Salomão enviou mensageiros a Hirão dizendo: Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho, que porém seu lugar no seu trono, esse edificará uma casa em meu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com seus servos e eu lhe pagarei o salário deste segundo que você determinar, porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Hirão enviou mensageiros a Salomão dizendo: Ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá.
e você também fará minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, Hirão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa, e 400.000 litros de azeite de oliva puro, e o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. Preparativos para edificar o templo. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, um total de 30.000 homens. Ele os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas, além dos chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces no templo. Os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. Oséias, capítulo 7, versículos de 3 a 16. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto está à espreita, preparam o coração como um forno durante a noite, o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se juntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito.